bem com vocês? Bom, então a gente está aqui com a Bianca de novo, né? Dessa vez lançando isso aqui, a Mônica Tesouros, que é sensacional, eu já li. Bom, Bianca, então para a gente começar, no melhor esquema Lielson Zene, conte para as pessoas que não leram sobre o gibi. O Mônica Tesouros é continuação direta do Mônica Força, que eu não sei se todo mundo aqui leu, mas tá, o Mônica Força, os pais da Mônica estão brigando muito e parece que vão se separar. E daí esse é uma continuação direta do Mônica Força, assim. Acabou o Mônica Força, começa esse quase que bem pertinho, assim. Eles fazem uma viagem em família, na verdade, esse é a plot, assim, da história. Eles decidem viajar em família para se reconectar e organizar a família de novo. Então vão só os três e o Monicão, claro, o cachorro. E eles vão para um hotel fazenda para passar um tempo juntos. E aí lá a Mônica conhece o menino, faz uma amizade, enfim, umas paradas assim. Acho que é o suficiente. Sim, não. É uma boa definição. Tem uma pergunta que, no Mônica, no anterior, o roteiro era do Sidão. O roteiro não, o argumento era do Sidão, né? Do Sidney Guzman, que é o editor do selo MSP. Dessa vez, foi uma escolha sua essa história ou é do Sidney também? Não, é minha. É minha. Exatamente. O Mônica Força foi assim, Sidão falou, você quer fazer uma graphic MSP da Mônica? O tema é os pais da Mônica estão se separando. E esse daqui faz o Mônica 2. Sim. Então foi melhor, eu acho, no final das contas, que daí rolou mais liberdade, assim, pra criar e pra pensar. É que dá a impressão, para quem leu, que é o meu caso, que você está muito mais leve escrevendo esse aqui do que você estava escrevendo o outro. Particularmente, até achei bem mais legal esse aqui, porque é uma história mais leve e dá a impressão que a escritora, que é você, por um acaso, No caso. também estava mais leve, né? Você estava mais leve fazendo e tal. Então, assim, você ficou mais confortável fazendo a segunda do que a primeira? Com certeza. Com certeza. É que a primeira também teve todo aquele susto de fazer Mônica, de tentar fazer o Sidão entender o que eu queria dizer com a história. Porque eu passava... No primeiro foi assim, eu passava o roteiro pro Sidão escrito e aí ele me devolvia falando um monte de coisa. E aí eu ficava com a sensação de que ele não estava entendendo nada. E, assim, não por culpa dele, mas porque eu não conseguia me expressar direito com o texto. Foi o Greg, inclusive, que leu e falou, olha, é claro que ele não está gostando, não dá para entender nada desse teu texto aqui. E aí o que a gente decidiu foi o seguinte, eu mandei todas as páginas esboçadas pro Sidão, no Mônica Força, para ele entender do que eu estava falando. E aí que ele, não, beleza, gostei, pode mandar bala. E nesse daí foi quase que a mesma coisa. A gente ficou um tempão mandando pra ele roteiro e ele, cara, não tô entendendo, mas o que é esse menino? Era quase que isso, assim. E daí também, aí esboçando inteiro. Por que tem outro menino na história? Então. Não, Tá. pode falar. Não, é porque uma pergunta que eu sempre faço, que eu acho divertida, né, é se houve muita interferência editorial. Não no mau sentido, tipo, vamos tesourar e tal. Mas se o Sidney ajudou você, se ele falou, por aqui sim, por aqui não, essa virada de página tá errada, ou poderia ficar melhor de outro jeito, ou vamos colocar esse personagem de outra forma, apresentar ele de outro jeito. Não, teve interferência, sim, mas elas foram... Nesse elas foram muito mais pontuais, eu achei, assim, do que no primeiro. Porque o primeiro, eu custei pra entender por onde dava pra seguir, o que eu poderia fazer. E nesse não, já estava bem mais tranquila. Porque, por exemplo, no primeiro eu tentei botar a turminha inteira envolvida numa aventura. O Deus falou, cara, é gibi da Mônica, não é da turma. O foco é ela, não é pra aparecer todo mundo com tanta ênfase assim. E daí nesse já, vamos tirar a turminha de cena. Eles vão viajar, não tem como aparecer. Eles aparecem de vez em quando ali no comecinho. Aparece ali no começo se despedindo e tal, mas eles já estão afastados já de cara. Assim, o Sidão fez observações pontuais no sentido assim de esse tipo de coisa não pode, com coisas para garantir que o livro seja aceito em escolas. Então, digamos, tem uma hora que o Antônio desceria de tirolesa, porque ele é um menino muito radical.
E aí ele falou, então, não é muito seguro. Ele tem tipo 7 anos, né? Então, sem tirolesa pra ele. E aí a gente mudou pra ele, foi até o Cidão sugeriu pra ele descer na caixa de papelão, escorregando e tal. Teve outras coisas também, teve quadrinhos na cena do carro que eu esqueci de botar o cinto de segurança nela. Eu lembrei do cinto de segurança, mas teve quadrinho que eu perdi. Esqueci na continuidade ali de desenhar o cinto de segurança. E daí também, foi até o pessoal da Panini que pegou e falou, não dá isso aqui não, os pais vão ficar bravos. Então teve esse tipo de coisa que é bem, bem específico, assim. E também teve algumas outras sugestões no sentido mais... Aí é mais de história mesmo, eu diria assim. E se esse personagem fala determinada coisa aqui, será que não fica mais bacana, não fica mais bonito, não fica mais emocionante, coisa assim? Então teve também esse tipo de coisa, mas foram bem pequenas, na verdade. Essa foi bem mais tranquila de caminhar do que a primeira. Você ia falar que você tem uma experiência maior, até com o personagem e tal. Exato. E uma das melhores cenas, não se preocupe, isso está na página 2, não é spoiler, é quando o Cebolinha, pra mim, eu rachei de rir. Pra mim é a melhor piada. Mônica, eu posso ser o interino da rua? Só enquanto você vai viajar. Cara, isso é genial. É interino. É interino, mas talvez as pessoas não entendam. A ideia do Cebolinha querer ser o interino é muito boa. Porque assim, todas as vezes que a Mônica vai viajar, ele pode... Não, deixa só um pouquinho. Não, mas não dá tempo de você fazer nada, Cebolinha. Vai ser só o final de semana. Dá muito tempo. Cara, é muita cara do Cebolinha, né? Então, dá pra enxergar como você entende os personagens. Claro, todo mundo aqui entende, né? As pessoas cresceram lendo Turma da Mônica. Enfim, né? Mas assim, uma outra... Então, você... Pra quem não sabe, a Bianca fez tudo isso aqui, ó. Né? Dos quais... Tá faltando livro aí. Tá. Faltam 3 livros. Tá faltando 2 Bear. E Dora. E o Dora, que não tá aí também. Acho que é esse. Mas... Mônica Força. Isso. Mas desses livros, os que você teve editor foi esse e os 2 Mônica, certo? O Bear não teve edição, né? Não teve editor. Não, só teve o Greg. Mas não, o nome dele não aparece nos créditos. Não vai. Cara, o dinheiro vai pra você, né? Qual que é a diferença de trabalhar com editor e sem editor? Você tá livre para fazer o que quiser. Boa pergunta, hein? Parou pra pensar, boa pergunta. Não, é que depende, porque... É claro que assim, eu nunca trabalho totalmente sozinho, porque o Greg tá sempre lendo tudo que eu tô fazendo. Então eu tenho um feedback constante de alguém que não tá dentro da minha cabeça. E isso é muito bom. No caso deles estão por aí, a gente não tinha isso, porque nós 2 estávamos escrevendo o livro. Então, ter um editor de fora olhando e dizendo, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, embora o Conte só tenha falado isso de uma coisa, mas enfim. Ter alguém para olhar, com um olhar de fora, né? De fora, assim, foi bom, assim, foi bem bom. No Berry eu senti falta de um editor mais presente. Não por questões de história, assim, mas por questões de venda, de cuidado. É que todavia fiz um cuidado supremo, assim, com o livro. Com relação à impressão, por exemplo, a capa do Eles Estão Por Aí, que eu acho muito bonita, inclusive. A gente queria botar uma coisa muito nojenta na capa. Muito nojenta mesmo. Vai ser uma capa amarela com uma coisa muito nojenta. E ele falou, então, gostei, né? Mas coisa nojenta não vende. Né? Os livreiros vão esconder teu livro, porque tá muito nojento isso aí. Tá legal, mas tá muito nojento. Eu garanto pra você que eu gostei. De faca, parabéns pra vocês. Então, e aí foram eles que sugeriram, porque a gente tava assim, mas a gente já tava bravo. E aí eles que vieram com essa capa. E eu gostei muito, achei que foi um trabalho muito bom. Assim. E o trabalho de edição do Sidão é muito diferente, porque a Mônica não é minha. Nem dele. Nem dele, mas ele funciona de advogado do Maurício nesse caso, entende? Uhum. Então ele tá lá para garantir que a Mônica seja a Mônica, que os pais da Mônica sejam os pais da Mônica e que eu não faça besteira, basicamente, né? Então é um trabalho bem diferente nesse sentido, assim. Que na verdade é bastante importante para que as coisas não saiam de rumo, a gente não possa fazer qualquer coisa e acabar estragando o personagem, fazendo alguma besteira com isso. Ou tirando ele tão do prumo que ele fique irreconhecível. Exato. Pro público, né? Que que você quer, assim. E como que é o teu esquema de produção para fazer o Mônica, assim?
Porque tem uma mega estrutura atrás de você. Né? Você está na capa, escrito aqui Bianca Pinheiro, e atrás de você tem uma mega estrutura, uma puta de uma empresa gigantesca, com um dos maiores produtos culturais do Brasil. Tem 1 milhão de pessoas. Como que é o esquema de produção? Você já falou que tem que tomar cuidado para a Mônica não ser descaracterizada e tal, mas o que mais os caras se preocupam? E como que é mandar esses... faz o RAF, volta, o desenho, né? Porque a Mônica da Bianca não é o mesmo traço da outra Mônica. Os caras aceitam, não aceitam, muda aqui, mexe aqui, deixa mais redondo. Os outros personagens, a criação de um personagem novo, que pode ou não ser incorporado à turma regular. Será? Não sei, né? Não sei. Não, eu só falo com o Sidão. É só o Sidão que chega pra mim direto, assim. E quanto a isso, ele é bem tranquilo, na verdade, assim. No 1, ele achou que a mãe da Mônica tava com muita cara de bruxa, assim. Eu tinha botado ela com o nariz bem pontudo pra baixo, assim. Aí ele falou, ela tá com uma certa carinha de má ali, né? Vamos deixar ela mais boazinha. E o corte de cabelo, no começo, ele também comentou, assim, corte de cabelo da mãe da Mônica. Ele falou, tá meio estranho esse corte de cabelo. Eu falei, não, Sidão, é que a mãe da Mônica usa o corte Chanel, só que é um Chanel velho. E esse é um Chanel moderno. E aí ele aceitou a minha explicação. Claro! Mas nesse aqui não teve nada disso. Não teve nenhuma alteração nesse sentido. Teve uma cena que a mãe da Mônica tá desligando tipo, o carro, assim, tá girando a chave, e ele falou que não é assim que se segura a chave do carro quando tá desligando. Aí eu tive que refazer a mão. Mas bem pontual, assim. E às vezes eu acabo fazendo a Mônica fazendo coisa com a mão esquerda e não pode porque a Mônica é destra. Certo. Cometi bastante esse erro. Assim, você teria ideia. Aí você teve a ideia geral, mandou pra ele aprovou ou não. Aí você tem subtramas aqui. Sim. Aí cada subtrama você tem que mandar pra ele aprovar, ou você faz a história global de uma vez só e manda de uma vez. Você manda ele por texto depois rafiado, você manda por e-mail. Tá. Acho que as pessoas têm curiosidade de saber como é que faz. Né? Acho que sim. Então, foi assim. Na verdade, o que aconteceu? Acho que foi mais ou menos 1 ano depois do Mônica Força, talvez nem isso. E ele falou assim pra mim, se pá, a gente podia fazer um Mônica 2, hein? E aí, se pá... E o assunto não voltou mais. Daí eu pensei, acho que ele desistiu. E aí, ano passado, acho que era um pouco antes da Copa começar até, a gente tava conversando no telefone sobre outra coisa, sobre o FIC, eu acho. Ele falou, ô Bianca, e aquela Mônica 2, quando é que você vai me entregar? Eu, então você quer a Mônica 2. E aí que eu fui... Entendeu o que ele tinha falado há 6 meses antes. Não, então beleza, vamos fazer a Mônica 2. E aí comecei, de fato, a mandar pra ele algumas ideias. Então, esse primeiro contato é o WhatsApp, basicamente. Sidão, tivesse ideia, Sidão, tivesse ideia. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E então começou com isso. Acho que eles poderiam viajar. Será que isso vai funcionar? Será que não vai? Lê tal coisa, vê o que você acha, vê que não sei, pra ver ideias e possibilidades. Aí, beleza. Aí depois eu tava almoçando lá com os meninos no estúdio e a gente tava conversando. E a gente, quando tá em galera, costuma fazer coisas que é ficar inventando histórias que nunca seriam aprovadas numa Graphic MSP, com a turma da Mônica. Porque é divertido fazer esse tipo de coisa. E aí o Alexandre falou uma coisa do tipo, e se o Sansão fosse, sei lá, destruído, atropelado, decapitado ou qualquer coisa assim. Eu não lembro o que era que ele tinha falado. Mas foi alguma coisa bem gore, assim, coitado do Sansão. E aí eu, embora eu não pudesse usar isso, né, destruir o Sansão completamente, eu pensei, esse pai ele podia perder o olho. Fiquei pensando na minha cabeça. Aí no FIC falei, Sidão, gostaria, você acha que seria, será que o pessoal ia aprovar eu tirar o olho do Sansão, arrancar fora? Porque esse é um drama logo do começo, tá? Não é spoiler. Não é spoiler, tá bem no comecinho. Aí ele falou, eu acho que sim, eu tô com o olho também e tal, até fez piada com o fato de que o olho dele tá ferrado. E aí, então esse primeiro setup foi assim, a parte toda do Antônio, que é o menino que ela conhece lá, foi introduzida já na fase de passar roteiro pra ele, escrever o texto e mandar pra ele. E não adianta, essa parte não funciona. Você não sabe fazer isso? Não sei fazer isso, ele não entende o que eu quero dizer, e segundo o Greg tá ruim mesmo, então eu só desisto disso, porque não consigo escrever um texto e explicar a história em texto, não adianta.
Aí, assim, o Sidão queria que essa Mônica saísse pra Bienal desse ano, que é em agosto, setembro, alguma coisa assim. Aí eu falei, Sidão, eu vou te entregar bem antes, porque eu quero fazer outras coisas. Minha agenda é apertada, então eu te entrego em dezembro. Ele falou, então você vai ser a primeira graphic, porque, né, vamos te passar na frente. E é por isso que ela já foi lançada, porque eu acabei correndo com ela, não correndo, trabalhei no prazo que eu estabeleci pra mim mesma como o bom prazo pra fazer a Mônica. Mas eu tô me apressando aqui. O fato é que eu passei os roteiros pra ele não estava entendendo nada, e aí depois da Copa, finalmente, consegui fazer storyboards de toda a história e fazer os esboços de toda a história, e daí sim mandar pra ele. Aí ele pôde aprovar. Aí você escaneia, manda pelo... Ou você faz o desenho direto no computador? Não, as primeiras páginas eu fiz no papel, e aí fotografei pra mandar. Mandou no WhatsApp. E as outras eu fiz direto no computador, porque é muito demorado fazer no papel. Eu sou muito mais ágil no computador. Então acabei passando pro computador para acelerar o processo depois. Aí depois foi mais rápido, assim. Uma vez aprovado o roteiro, o que eu faço é começar... É que o roteiro já é o esboço, né, no final dos contos. Então, uma vez aprovado o roteiro, eu comecei a fazer a arte final mesmo. Começar a trabalhar no gibi e eu ia mandando pra ele. Então, eu fiz assim, mandei todo o esboço pra ele. Aí ele fez as colocações dele. Depois disso, eu mandei toda a arte final pra ele sem cor. Só o desenho bonitinho, limpo. Pra ele ir aprovando também. Geralmente, nesse pedaço, ele diz que vai olhar e não olha. Certo. Tá? E aí, Confiança. Foi assim no Mônica Força também. Aí então eu vou colorindo, já que ele não me responde. Aí no meio do processo do colorir é que ele começa a olhar e daí pedir alteração. Aí eu fico brava. Que daí agora eu já tô colorindo. Mas foram alterações bem pequenas nesse, então foi bem tranquilo, assim. Mas teve coisa do tipo, a Mônica não devia estar segurando isso com a mão esquerda, e eu fico, porque não falou na parte de desenho? E alterei bem quietinha na minha, porque, né? Você só pensou, né? Eu só pensei. Importante. Né? Que tem uma questão pra mim que é bem crucial. Assim. Você está lidando com um dos maiores produtos culturais do Brasil. Assim, o que é maior que a Mônica no Brasil? Futebol, samba, feijoada, caipirinha. Pouquíssimas coisas são maiores do que a Mônica. Isso pesa na hora de você fazer o produto? Não. Agora vai pesar, porque agora eu deixei toda essa culpa em cima de você agora. Não, é que ele pesou no primeiro. E nesse segundo, não. Mesmo, assim. Não... Você escreveu como se estivesse escrevendo a Raven, assim. Eu tava muito tranquila nesse segundo. Muito, muito tranquila nesse segundo. Com relação a essa pressão, assim. Ela não existiu at all. Quando eu digo que eu tava muito tranquila, eu quero dizer tranquila com a pressão. Porque eu nunca estou tranquila quando eu tô fazendo quadrinhos. Mas isso não é exclusivo da Mônica. Mas isso é bom. Então Mas quanto a isso não teve, assim, na verdade assim, a pressão no primeiro não foi nem tanto de ser a Mônica, mas de já ter Graphic MSP e os irmãos capazes já terem feito Mônica Laços e Lições. É bom demais. E aí eu tava, todo mundo ama aquele negócio e vai chegar eu aqui, toda pata, tentando fazer um gibi também, entendeu? Eu tava constrangida com isso, assim, tava insegura com isso. E nesse segundo não, eu tava bem mais confiante. Até porque ano passado eu fiz aulas de desenho, meu professor está aqui, inclusive. Nossa. Dando tchauzinho lá atrás. A gente só não enxerga ele, mas tudo bem, depois de dar uma. Tá bom, importante. Ele é muito bom. E aí eu tava muito mais confiante também com o meu desenho. Então eu achei que meu trabalho, essa parte do desenho, assim, tá muito melhor do que o Mônica 1. Porque eu tava... Tá mesmo? Tá bem mesmo, mais legal, você achou? né? Obrigada. E mais fluido, né? De alguma forma, eu não sei como explicar isso em palavras, mas ele tá mais, parece que está mais solta, né? Mais fluido. Exatamente, aí tava bem mais tranquila e também o Yoshi estava trabalhando com a gente lá no estúdio, ele tinha feito um curso de concept artist. Concept arts, não artist, porque artist é ele no caso. Concept arts. E aí ele ensinou umas coisas pra mim também de cor e de luz e tal, e aí eu ficava olhando os gibi dele pra copiar os efeitos que ele tinha feito, então também teve esse aspecto que eu acho que melhorou bastante também no meu trabalho. Que massa. Como que é escrever pra criança? Quais filtros você tem que usar? Porque você não pode fazer o alho poró pra criança, não funciona, não é muito legal, crianças não leiam. Não é muito legal. Né? Tem crianças aqui, não é bom, aquele livrinho ali não é legal e nem esse aqui, os outros tudo bem. Esse aqui você não vai entender, mas ninguém entende. Então, não tem problema também. Né?
não é exatamente um problema. Mas quais filtros que você tem que usar quando, né, você está trabalhando para crianças, que é o teu público final? É meio que como eu faço quando eu tô fazendo Bear, assim, bem tranquilo nesse sentido. Que é o meu natural, assim. Não tem palavrão, não tem violência. Assim, claro que pequenas violências tem em tudo, né? Mas essa violência explícita, gente matando gente, por assim, claro que não vai ter. É que eu não tenho tanta preocupação, assim, com as crianças. Eu acho que eu sou meio criança nesse sentido. É bem natural pra mim, assim. É mais difícil pra mim fazer o trabalho. Não é mais difícil, não. Peraí, que eu me confundi. Vamos lá. Mas, por exemplo, eu tava escrevendo Aliporó e entrou um palavrão na história, eu fiquei meio... Ai, meu Deus, mas tem palavrão na história. E ele não é pra criança, mas me deu um nervoso, assim, de colocar palavrão. E tem um palavrão só, eu fiquei nervosa. Ou dois, não sei. Então é mais tranquilo, mais natural pra mim não fazer assim. Então eu não tenho assim, uma preocupação, será que as crianças vão gostar? Eu acredito nas crianças, elas entendem as coisas. Sim. Não, mesmo porque... Por que eu fiz essa pergunta, assim? Porque o primeiro, Mônica, não o Tesouro, mas o Força, tem um lado ali que as crianças entendem menos. A questão da separação e tal. O que leva um casal a se separar, esse tipo de coisa... Que não tem violência, não tem sexo, não tem nada, mas é uma coisa que as crianças que não toca pra elas, de alguma forma. A menos que os pais delas tenham passado por algo semelhante. Mas foi por isso que eu decidi colocar um negócio de não mostrar por que eles estão brigando. E deixar a briga abstrata nesse sentido. Porque assim, talvez a criança não possa não entender por que os pais estão brigando, mas ela entende que eles estão brigando. Claro, claro. E a briga a gente entende, o sentimento a gente entende. Então... eu acho que foi mais nesse sentido, assim. No 1 foi mais esse trabalho. No 2 não teve mesmo. Não, o 2 não tem mesmo, porque o 2 é uma história mais infantil. A exposição da Mônica te ajuda? Ter a Mônica, tudo que é banca... Tudo bem, não tem mais muitas bancas. Também não tem, quase nem livraria tem também. Mas você ter a exposição da Mônica te ajuda? Ajuda com o Bear, com o Eles Estão Por Aí, com o Aliporó? Ou isso é insignificante para você? Não, as pessoas fazem o salto pro Bear. Pro Bear, sim. Pros outros, elas olham como se não estivessem nem enxergando os outros livros na mesa. Eu acho que é porque eles são muito diferentes, não conversam muito, assim. Então não tem esse salto... Assim, claro que eu estou exagerando quando eu digo que não há a conversão. Claro que tem algumas pessoas que leem a Mônica e compram todos os livros que eu tenho. Mas são bem poucas essas pessoas, tipo umas 10, assim. Eu faço isso, o Liber também. Mas você não precisou do Mônica para ler todos os meus livros. Não. Não. Mas o Bear é mais fácil. Acho que a pessoa olha, dá uma folhada, acha que vê o traço parecido e tal, e aí acaba fazendo essa conversão com mais tranquilidade.